Buenas, buenas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você vai assistir esse vídeo. Deixa eu dar aqui uma atualizada na página para poder acompanhar aqui. Aqui. Estou aqui. Vamos lá, vamos lá. Aqui estamos. Aqui estamos. Pronto, aparecendo ao vivo. Ao vivo. Bom, recapitulando, sempre fazendo aquela volta ali, aquela visitinha rápida ano passado, para rever o que já foi visto. Aqui, tururu. Sobre os talentos, sobre a forma como a gente se cobra. Lembra? Lembra? Nós não podemos ser um peixe e nos cobrarmos porque voamos mal. Nós não estamos no nosso espaço natural. Então, é isso que a gente tem que buscar. A leitura, como é que está a leitura? 10 páginas por dia, 3 de manhã, 3 de tarde, 4 de noite. Eu terminei o Hábitos Atômicos. Olha, eu levei mais de um mês lendo ele, mas grifando, escrevendo, marca-texto, post-it, esse de identificação, o post-it grande, tudo escrevendo, anotando, marcando, sempre, sempre. Porque não basta só ler, nós precisamos também estudar o que a gente está lendo, porque aí nós vamos adquirir aprendizado, vamos realizar a ação de aprender. Aprender, desaprender, aprender, reaprender. É sempre assim, sempre buscando isso. Terminei o Hábitos Atômicos e agora estou aqui, ó. Vai aparecer atravessado, mas é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dele. É um livro bem antigo, é uma edição nova, que eu acabei aproveitando. Quem mora em Cidreira, ali na Multistore, eles estão com uma promoção. Estavam com esses livros da distribuidora Vitrola. Acho que estão fazendo a troca de distribuidora. Então eles acabaram colocando à venda. Vale a pena. Eu comprei comprei um do Augusto Cury e de um Harvey Hecker, que é Os Segredos da Mente Milionária. Tem mais alguns do Augusto Cury, que vale muito a pena. É fantástico. Bom, já entrando na postagem de hoje. Quinta categoria, dia 25. Um abraço aos motoristas, me lembrei agora dos motoristas. E a questão do imigrante alemão, o colono, mas principalmente os 200 anos da imigração alemã no Rio Grande do Sul. E o motorista, o dia dos motoristas. Eles movimentam esse país. A postagem de hoje é de um cara assim, para mim, que é fantástico. Carpinejar. Ele até vai estar na Agas esse ano. Acho que é a palestra de abertura no dia 20. Isso, dia 20, na Agas. A palestra de abertura, se eu não me engano, é com ele. A postagem diz o seguinte: aprenda com seus próprios conselhos. Aprenda com seus próprios conselhos. Quantas vezes nós somos procurados pelas pessoas mais novas, pessoas mais velhas, por um conselho? A situação está difícil, eu não estou conseguindo ver, eu estou no meio desse furacão, esse furacão está me jogando para um lado para o outro, eu não consigo ver a situação, e as pessoas nos procuram, porque nós estamos distante dessa situação, e perguntam: o que eu faço? A gente escuta, pede para a pessoa relatar o que está acontecendo, e damos o conselho. Olha, eu poderia fazer isso, eu poderia fazer aquilo, se eu estivesse nessa situação. O que tu pensa sobre isso? O que tu pensa sobre aquilo? E aí tu vai desdobrando, mas tu dá o conselho. E aí,
se sucedem os dias, se passam os tempos e a gente vive uma situação parecida com essa pessoa que um tempo atrás nós aconselhamos. E o que a gente faz? A gente fica preso no redemoinho. A gente fica preso na confusão, no tornado, na tempestade, no furacão e não sabe o que fazer. Espera um pouquinho. Um tempo atrás, alguém veio me pedir um conselho sobre a situação que às vezes, trocando as pessoas, trocando os lugares, é idêntica. O fato em si é idêntico. O que muda são as pessoas, o que muda são as circunstâncias, mas a situação, o fato é idêntico e nós esquecemos. Nós desligamos e não nos permitimos pensar. Porque no meio do furacão, no olho do furacão, é muito difícil pensar. E a gente se esquece uma coisa que eu aprendi isso muito novo, e é uma coisa que eu tenho guardado comigo, eu levo sempre comigo. Essa é uma frase que quase sempre, uma conversa com as pessoas, eu vou largar ela, porque ela para mim ela tem uma grande utilidade. Quando eu escutei ela a primeira vez, eu não entendi ela direito, mas depois com o tempo eu fui entendendo e fui cada vez mais usando ela. Ela quase que se tornou um mantra para mim. Que a frase é o seguinte: o ouvido mais próximo da nossa boca é o nosso. Ó, a minha boca e o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Quantas vezes nós aconselhamos, nós falamos e nós esquecemos o que nós dissemos. Fica parecendo que é só para o outro. Mas é para nós também. E nós precisamos nos concentrar. Nos concentrar. Quando essa pessoa vem nos pedir um conselho, nós não podemos simplesmente largar uma palavra ao vento. Não. Nós precisamos nos concentrar e buscar nas nossas experiências, nas experiências que nós vimos dos outros, que nós escutamos, que nós conversamos. Nós precisamos nos concentrar e escutar o nosso interior. Muito tempo, na verdade, muito tempo atrás, eu fiz terapia, era ADI, abordagem direta ao inconsciente. E tinha alguns exercícios que eu uso até hoje. E uma das bases dessa terapia é que todos nós temos um sábio dentro de nós. E esse sábio, ele vive no nosso inconsciente. E esse sábio, realmente, ele sabe tudo de nós. Nosso inconsciente, esse espaço, ele sabe tudo de nós. E nós muitas vezes não escutamos ele. Nós abafamos ele. E ele sabe tudo de nós. E nós precisamos aprender a nos escutar, aprender a nos concentrarmos. Primeiramente, concentração, depois fazer o processo de escuta interior. Porque dentro de nós estão todas as respostas para o que nós precisamos. As respostas. Muitas vezes as ações não estão dentro de nós, estão dentro do outro. E a gente precisa aprender a conviver com isso e a lidar com isso. Mas todas as respostas para as nossas perguntas estão dentro de nós e de uma forma simbólica no nosso coração. Quando a gente der esse conselho, que não pode ser palavras ao vento, que é necessário ser de extrema concentração e que nós nos permitamos, que a gente se permita se escutar, se ouvir para falar, fazer o processo de escuta e deixar que aquele pensamento trabalhe lá dentro. E aí sim, dar o conselho para as pessoas.
a gente tem que fazer um exercício que é extremamente importante, que é onde vai se criar a nossa aprendizagem. Não a da pessoa, no caso, mas a nossa. É escutar essa pessoa e ver o quanto essa situação ela é próxima da nossa realidade. O quanto há de nós nessa situação. Às vezes é uma dificuldade, a pessoa vem nos procurar por um conselho, por uma dificuldade com os filhos não escutam mais ele. E a gente diz, olha, tenta fazer mais coisas, tenta ter mais atividades com ele, que ele faça em conjunto contigo, que ele partilhe mais momentos contigo, com você, para criar essa intimidade. Olha que conselho bonito. Mas quantas vezes a gente não tem intimidade com os nossos filhos, com os nossos próximos, parentes, pais, mães, irmãos? Quantas vezes a gente não tem? Quantas vezes a gente não tem essa comunicação? E quando eu digo isso, eu repito novamente. O ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Quanto dessa situação que a pessoa nos busca para ter um conselho, quanto essa situação há em nós, o quanto nós também vivemos ou já vivemos, estamos vivendo ou já vivemos essa situação. O quanto. E é isso, através disso que a gente tem a aprendizagem, tem a evolução. E a coisa que para mim é a mais forte de todas, e até vou trazer um exemplo disso, um exemplo bem pessoal disso, é que a gente precisa viver intensamente o que a gente pensa e diz. Se nós vivermos intensamente o que nós pensamos e dizemos, nunca serão palavras jogadas ao vento. Nunca serão palavras jogadas ao vento. Uma vez eu conversava com um amigo e ele disse assim, a coisa mais forte que existe é a palavra. E eu disse assim para ele, não. Para mim, não. Para mim, a coisa mais forte que existe é o pensamento. Porque a palavra é a manifestação do pensamento. Eu penso e manifesto. Então, o que nós precisamos é viver intensamente o que nós pensamos e o que nós dizemos. E aí o exemplo que eu trago é assim. Algumas coisas da minha vida pessoal estão no processo de transformação, de mudança. Algumas mudanças que vão acontecer, que estão acontecendo, são por conta de decisão pensada, muito bem pensada, mas outras são por circunstâncias que fogem ao meu controle. E no meio desse transcorrer disso tudo, eu recebi uma proposta de trabalho boa, muito boa mesmo. Mas essa proposta de trabalho, ela iria me tirar deste rumo que eu tomei. E aí eu me lembrei, quando estava conversando com a pessoa, eu me lembrei de uma coisa que eu disse aqui várias vezes e que eu disse para muitas pessoas em muitas conversas. Não dá para ter plano B. Não dá para ter plano B. Só temos que ter o plano A. O plano é um só, o A. Deu. O que nós podemos é ter várias estratégias, ações para chegar à conclusão desse plano A. Eu olhei pro rapaz, agradeci muito a lembrança dele ter se lembrado. Eram 2 vagas e eu poderia escolher a vaga que eu quisesse, a função que eu quisesse, eram 2. E eu expliquei para ele, não vou sair, não vou fazer parte do teu quadro de colaboradores, respeito muito a tua empresa, respeito muito a ti, agradeço realmente ter lembrado de mim para essas 2 funções, para qualquer uma das 2 funções, mas aí isso seria um plano B. E só dá para ter um plano A.
E eu preciso aprender a crescer cada vez mais na questão de que entre a semente e o fruto, nós temos o quê? O tempo. É o tempo. E o tempo é processo. Ele olhou para mim, ele me entendeu, me desejou sorte, né? Agradeceu pela minha sinceridade. E aí eu consegui. Ele deu um sorriso, me apertou a mão, me agradeceu muito, porque ele me disse que tinha aprendido comigo nesse período que nós conversamos. E eu disse para ele, não, quem aprendeu fui eu, porque eu consegui botar em prática uma coisa que eu falo tanto. E aí eu fiz isso. Olha só, olha a volta toda que eu dei para poder chegar lá na postagem. Eu aprendi com meus próprios conselhos. Eu consegui aprender com meus próprios conselhos. O Carpinejar escreveu isso naqueles guardanapos de papel dele. Mas aí tu pode pensar assim, ó, quem é o Carpinejar? Pode pensar assim. Mas um cara que viveu muito tempo atrás disse algo muito parecido. Esse cara foi filósofo. Esse cara deu grande contribuição para a matemática. Ele descobriu o triângulo isósceles. Ele descobriu mais outras coisas, tem um teorema. E ele disse o seguinte, Tales de Mileto. Ele disse o seguinte, toma para ti o conselho que dá aos outros. Aprenda com seus próprios conselhos. Toma para ti o conselho que dá aos outros. Tales de Mileto. Aprenda com seus próprios conselhos. Carpinejar. Gente, agradeço muito a atenção de vocês. Espero que essa minha contribuição possa ajudar a vocês a se escutarem mais, a viver intensamente o que vocês pensam e o que vocês dizem. Realmente agradeço muito. E eu espero que isso seja uma contribuição para a vida de vocês, porque está sendo na minha. Nunca se esqueça. Agradecer sempre. Sempre agradeça. Esqueça se é bom ou se é ruim. Agradeça. Agradecer nos ajuda a aprender. Agradecer. O dia mais importante é sempre o dia de hoje, porque é hoje que eu faço as coisas. É hoje que eu mudo. É hoje que eu me transformo, que eu me permito. Beba muita água. Cuida desse corpo aí, porque é esse corpo que vai contigo. Academia, caminhada, exercício, água, alimentação, lazer, esporte, rir, sorrir. Abraça as pessoas e diga que ama, se ama de verdade. Um abracinho, mas aquele abraço bom. Não aquele abraço assim, quase sem encostar com o tapi, não. Aquele abraço de suspirar. E sorrir para as pessoas, porque sorrir é abraçar de longe. Um forte abraço para vocês. Quinta que vem vamos estar aí de novo. Já estamos quase finalizando elas. Não se esqueça, toda quinta, sempre a partir das 19h57, eu faço a entrada, faço uma revisão e entro de fato no vídeo. Muito obrigado pela atenção de vocês e não se esqueça, amanhã sextou. Amanhã, ó, já se começa a escutar o final de semana chegando. Forte abraço, minha gente. Tchau, tchau.